Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Notícias. Jornal da Uma com Miguel Videira. Miguel, o Governo espera que os constrangimentos no Porto de Leixões fiquem hoje resolvidos. Constrangimentos associados à instalação de um novo sistema informático que está a provocar atrasos no despacho e na entrada de mercadorias no Porto. O Governo Regional da Madeira está preocupado. Em comunicado, o Presidente do Executivo madeirense, Miguel Albuquerque, descreve a situação como gravíssima e inaceitável. Alerta que está a causar rupturas graves nas cadeias de abastecimento da região. Preocupação tanto maior quanto nos aproximamos da noite de fim de ano, que tem precisamente como um dos palcos principais das celebrações de passagem de ano o arquipélago da Madeira. O Governo dos Açores também alertou ainda antes do Natal para constrangimentos no transporte de produtos com origem no Porto de Leixões e em direção a essa região autónoma. Sim, sendo que neste caso a situação foi solucionada junto da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes. Contactado esta manhã pela Rádio Observador, o Executivo Regional remete para o comunicado emitido na véspera de Natal e nesse comunicado adianta que, apesar dos atrasos provocados pela instalação do novo sistema aduaneiro, foi assegurada carga prioritária de um navio para os Açores, que sai ainda esta manhã para colmatar as necessidades desta época festiva. O Presidente da Comissão Nacional da Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente avalia de forma positiva o plano do Governo para minorar os constrangimentos nos serviços de urgência durante a quadra natalícia. Sim, apesar dos encerramentos, por exemplo, hoje de 5 urgências de ginecologia nos hospitais do Barreiro, Setúbal, Vila Franca de Xira, Santarém e Portimão, a verdade é que podia ser pior, é isso que diz Alberto Caldas Afonso. Se não fossem encetadas medidas que foram já encetadas no plano de emergência relativamente a este grave problema que atravessamos, o que tinha acontecido neste fim de semana e no próximo fim de semana é que estariam o triplo de urgências fechadas. E, portanto, as medidas que foram encetadas estão a ter um efeito positivo. Basta comparar com aquilo que foi nos anos anteriores. O entendimento do Presidente da Comissão Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente foi o convidado explicador desta manhã. Uma das zonas mais afetadas pelo encerramento de urgências é a Península de Setúbal. Também convidado do explicador, Frederico Rosa, Presidente da Câmara do Barreiro, concorda com Caldas Afonso. Sim, podia ser pior, mas diz também que é preciso elevar a fasquia. À pergunta, podia ser pior? Podia certamente. Mas é isto que queremos, é este caminho que queremos seguir. Eu diria que, no meu entendimento, não de todo. Que a grande pergunta que nós temos que nos fazer, repara, na Península de Setúbal, dos 9 concelhos que a compõem, estamos a falar de uma região que está a crescer em população. Estamos a falar de uma região onde vão ser inseridos 2 grandes projetos nacionais. Terceira travessia aeroporto, ou seja, que vai ter ainda um boom, com certeza, de população. E nós temos que pensar que serviços públicos é que queremos? Frederico Rosa, o Presidente da Câmara do Barreiro, sublinha que concentrar urgências não pode ser a única solução do Governo para resolver os problemas dos serviços encerrados. É preciso fixar médicos no SNS. O Governo vai prolongar as concessões dos casinos às empresas Sol Verde e Estoril Sol. O concurso público internacional sofreu uma derrapagem nos prazos, levando o Governo a prolongar as concessões pelo tempo estritamente necessário até que esteja concluído o concurso público. Ao que adianta o Semanário Expresso, as concessões das zonas de jogo do Algarve, Espinho e Póvoa de Varzim podem receber propostas financeiras até ao último dia do ano, com o Governo a prolongar as atuais concessões até tomar uma decisão sobre qual a melhor proposta. A expectativa do Governo é que o prolongamento não seja superior a 3 meses, mas o prazo pode ser mais alargado caso exista alguma reclamação ao resultado do concurso. Já no passado houve um prolongamento das concessões, por exemplo, nos anos de pandemia, para compensar o decréscimo das receitas de jogo. A Sol Verde, antiga cliente da Spinum Viva, a empresa familiar de Luís Montenegro, e também a Estoril Sol, são as empresas que terão mais tempo garantido a exploração dos casinos até à decisão final do Governo.
Vamos às reações dos partidos à mensagem de Natal do Primeiro-Ministro. Da esquerda à direita, a oposição é unânime. Luís Montenegro fala num país que não existe. Os partidos contestam a declaração, a mensagem do Primeiro-Ministro, acusam Luís Montenegro de fazer um discurso irrealista e distante dos verdadeiros problemas dos portugueses. Na mensagem de Natal, Luís Montenegro elogiou o desempenho da economia e pediu mais ambição e espírito reformista. Recorre a esta expressão: Portugal precisa de uma mentalidade Cristiano Ronaldo. Da esquerda à direita, Rui Casanova, os partidos da oposição afirmam que Luís Montenegro vive numa realidade à parte. Começamos com a reação do Chega. O partido de André Ventura lamenta que Luís Montenegro não tenha pedido desculpas pelas falhas no SNS e afirma que o apelo à mentalidade de Cristiano Ronaldo não faz sentido, tendo em conta a inércia do governo. Do lado do PS, a dirigente socialista Inês de Medeiros critica a forma como o primeiro-ministro se dirigiu aos portugueses. O seu primeiro-ministro agora decidiu ser uma espécie de mentor de autoajuda com discursos motivacionais. O PS lamenta também que temas como a habitação tenham ficado de fora da mensagem. A presidente da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, também considera que Luís Montenegro não fala do país real. São palavras que estão muito distantes de uma realidade à qual os portugueses, infelizmente, têm de viver dia após dia, ano após ano. No mesmo sentido, vai a reação de Paulo Moacho, do Livre. O Sr. Primeiro-Ministro parece que vive num país diferente daquele que os portugueses vivem todos os dias. Do lado do PCP, Margarida Botelho também critica o apelo à mentalidade de Cristiano Ronaldo. Acho que o Sr. Primeiro-Ministro pode achar que é um problema de mentalidade, mas é um problema de realidade. José Manuel Pureza, coordenador do Bloco de Esquerda, concorda. Luís Montenegro não fala do país real e critica também a falta de referências a um assunto que tem estado muito na ordem do dia. Uma mensagem centrada sobre o trabalho, que não fala do pacote laboral, mostra a fraqueza do pacote laboral. Já Inês Sousa Real, do PAN, recorre ao futebol para criticar a mensagem do Primeiro-Ministro. O treinador tem que estar presente em campo e não fora de jogo. Em sentido contrário, o PSD e CDS elogiam a mensagem de Natal de Luís Montenegro. Os partidos que compõem o governo falam num discurso de compromisso e virado para o futuro. Rui Casanova com as reações dos partidos da oposição à mensagem de Natal do Primeiro-Ministro. Luís Montenegro, como disse, pediu unidade e diálogo à oposição para que Portugal continue a crescer e pediu também uma mudança de mentalidade e atitude. A mentalidade de não deixarmos para amanhã o que podemos fazer hoje. A mentalidade de não só fazermos diferente, mas de fazermos a diferença. A mentalidade de trabalharmos e desenvolvermos o nosso talento. A mentalidade Cristiano Ronaldo. Os portugueses têm talento. Luís Montenegro aponta também à estabilidade, acredita num ciclo de 3 anos e meio sem eleições. As Forças Armadas da Nigéria participaram na intervenção militar liderada pelos Estados Unidos contra alvos do Estado Islâmico. Em território nigeriano, disse mesmo dá conta o porta-voz das Forças Armadas da Nigéria, uma relação feita horas depois de Donald Trump ter anunciado um ataque contra alvos do movimento terrorista na zona noroeste da Nigéria. Um ataque com recurso a mísseis Tomahawk lançados a partir de um navio da Marinha dos Estados Unidos, estacionado no Golfo da Guiné. Em novembro, o presidente norte-americano tinha ameaçado com uma intervenção militar em resposta ao que designava como uma matança de cristãos na Nigéria. Segundo dados oficiais, o Estado Islâmico da província da África Ocidental e o Boko Haram são responsáveis pela morte de perto de 35 mil pessoas e pela deslocação de quase 2 milhões e 700 mil refugiados. Os dois movimentos procuram criar um Estado de inspiração islâmica na Nigéria. Vamos ainda a outras notícias em destaque a esta hora, Miguel. E começamos por Almeirim, no distrito de Santarém. A dependência do Novo Banco foi assaltada esta manhã, um assalto à mão armada. O homem está em fuga, o assaltante está em fuga, é isso que adianta a fonte do Comando Territorial da GNR de Santarém, a agência Lusa. O assalto ocorreu por volta das 9 da manhã. Ainda não foi possível apurar a quantia de dinheiro que foi roubada. A GNR está a recolher imagens para tentar identificar o autor do crime. Entretanto, a investigação passou para as mãos da Polícia Judiciária. O preço dos combustíveis vai aumentar na segunda-feira. De acordo com a ACP, o valor do gasóleo vai subir 5 cêntimos, a gasolina 1 cêntimo. O preço final, no entanto, varia de posto de abastecimento para posto de abastecimento. O Presidente da República enviou hoje as condolências à família de Manuela Mendonça, até aqui Presidente da Academia Portuguesa de História, que faleceu ontem. Numa nota divulgada na página
página oficial da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa considera que a historiadora exerceu com elevação académica, sentido de serviço nacional e espírito ecuménico e prospectivo as funções que desempenhou durante décadas. A doutorada em História Moderna e Contemporânea morreu ontem, dia de Natal, aos 77 anos.